Torcilax, um dos medicamentos mais procurados no balcão da farmácia, um dos mais vendidos no balcão da farmácia, porém, um medicamento que requer muita atenção. Não é todo mundo que pode tomar ou então tomar de qualquer jeito. Se você trabalha no balcão da farmácia, fica nesse vídeo para você entender sobre o Torcilax. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com a realidade do balcão. Balcão de farmácia é atualização constante, todo dia a gente aprende coisa nova, então já começa a seguir o canal aqui, ó, se inscreve no canal, porque todo domingo às 8 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal do Destrarra Balcão. Hoje nós vamos falar sobre o Torcilax. Torcilax ele é a base de cafeína, carisoprodol, diclofenaco e paracetamol. Vamos entender o que cada princípio ativo desse faz, né? Para que serve cada princípio ativo desse? Aqui na embalagem traz cafeína primeiro, depois carisoprodol, diclofenaco e paracetamol. Eu vou começar pelo diclofenaco, que ele é o anti-inflamatório não esteroidal daqui da fórmula do Torcilax. Então, o diclofenaco é um AINE, anti-inflamatório não esteroidal. Então, ele inibe COX, trazendo analgesia, diminuindo a inflamação e trazendo conforto para o nosso paciente. Embaixo dele, a gente tem o paracetamol. Paracetamol analgésico e antitérmico, então para tirar a dor e para tirar a febre. Porém, no caso do Torcilax, não é um medicamento indicado para febre. Apesar de ter paracetamol, ele é indicado para outra situação. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos falar da indicação. Ele também tem cafeína, aqui é o primeiro princípio ativo, cafeína. A cafeína aqui, ela está por dois motivos. A cafeína, ela potencializa um pouco a ação dos analgésicos simples, como paracetamol ou então dipirona. Então, nesse caso aqui do Torcilax, ele dá uma potencializada aí no efeito do paracetamol. Mas ele também ajuda a tirar um pouco do sono, tirar um pouco do cansaço provocado pelo próximo princípio ativo, que é o carisoprodol. Carisoprodol é um relaxante muscular. Se é relaxante muscular, o que acontece? Sonolência, cansaço, dá uma certa preguiça. Então a cafeína ajuda a diminuir um pouco dessa situação. Então o paciente não vai ficar vivaço, sem sono nenhum. Não. Mas vai diminuir esse risco de provocar sonolência. Tem paciente que toma o Torcilax, não sente nada. Cara, deu sono? Não, não deu sono nenhum. Tem paciente que toma e desmonta, sente um sono absurdo. Então tem a questão também da sensibilidade do paciente, porque tem paciente que é mais sensível aí a relaxantes, ou então a antihistamínicos, ou qualquer outro medicamento. Tem paciente que sente bastante sonolência até com dipirona, tá? Então é variável. Então, segundo a bula, o Torcilax é um medicamento que ajuda a diminuir dor e inflamação relacionada ao reumatismo, ou então lombalgia, que é dor nas costas, osteoartrite, crise aguda de gota, ou então qualquer condição que seja necessário ali uma analgesia importante junto com o poder anti-inflamatório. Por exemplo, um trauma. Trauma, uma pancada, por exemplo, teve uma pancada e trombou na parede, trombou com alguém, está com a musculatura doendo. Torcilax é bem-vindo? Sim, é uma opção que o prescritor pode prescrever e vai funcionar muito bem. Jaime, como assim o prescritor pode prescrever? Ele não é de venda livre? Não, o Torcilax ele é tarjado. Ó, venda sobre prescrição médica. Essas novas embalagens, elas trazem a tarja num lado só. Ó, aqui tem tarja, aqui não tem tarja. Então, o Torcilax, legalmente falando, né, teoricamente falando, a gente não pode indicar no balcão da farmácia. Inclusive, eu quero saber sua opinião. Você acha que o farmacêutico ou o balconista, ele é capacitado para fazer indicações no balcão da farmácia? Coloca aqui nos comentários para mim. Aproveita que você vai para os comentários
Também já fala a sua opinião sobre essa nova caixa. Você acha que essa nova caixa, só com essa tarjinha aqui, ó, e na parte de trás não tem? Isso daqui se aplica para vários medicamentos, tá? Inclusive controlados, que só tem uma tarjinha pequenininha aqui e aqui do outro lado não tem nada. Essa tarja reduzida ou só de um lado da caixa traz mais segurança para o paciente, menos segurança, ou isso não muda nada, não tem importância, por você nem teria a tarja. Então escreve aqui nos comentários que eu gosto de trocar essa ideia. Eu gosto de saber sempre a opinião de vocês. Então conta aqui para mim. A posologia do Torcilax depende da intensidade da dor. Então o médico pode prescrever de um comprimido a cada 12 horas, então um cedo e um à noite, ou um comprimido a cada 8 horas. 3 vezes ao dia nesse caso, né? Um de 12 em 12, 2 vezes ao dia, um de 8 em 8, 3 vezes ao dia. Preferência com o estômago cheio, porque um dos colaterais dele é a azia, e nós vamos falar dos colaterais daqui a pouco. Então, o Torcilax pode provocar um desconforto gástrico. Então, tome com o estômago cheio, oriente o paciente a tomar com o estômago cheio, e com líquido também, tá? Com água, não vai engolir o comprimido no seco, porque apesar dele ser um comprimido grande, ele é um comprimido liso, e tem paciente que consegue deglutir ele com certa facilidade. Então, mesmo tendo essa facilidade para engolir o comprimido, engula com bastante água, tome com bastante água. E isso se aplica a todos os anti-inflamatórios, incluindo o Torcilax. Quanto menos tomar, melhor, certo? Então, por menor tempo possível, tomar melhor. Vamos supor, esse paciente que trombou com alguém, estava com dor no corpo. Tomou 2 dias. Cara, melhorei a dor, tô bem. Tô zero. Não precisa tomar mais. Tá? Anti-inflamatório, quanto menos, melhor. Diferente de quando o paciente está fazendo uso de algum antibiótico que precisa concluir o tratamento. Aí o paciente geralmente melhora antes, mas conclui todo o tratamento, independente se sarou há 5 dias atrás. Tem que concluir para eliminar a bactéria, certo? Anti-inflamatório não se aplica essa regra. Anti-inflamatório, 2 dias, 3 dias, melhorou? Para, já era, resolvido. A gente tem que ter alguns cuidados no balcão da farmácia, porque o nosso paciente ele é leigo e às vezes ele pensa situações que são inimagináveis por nós que somos profissionais de saúde, profissionais que estamos no balcão de farmácia. Mas o paciente pensa. Ele pode pensar, pô, meu filho tem 4 anos e Torcilax para mim é maravilhoso. Se eu cortar esse comprimido em 4 pedaços, dar um pedacinho para ele, será que não vai ser bom? Se eu triturar esse comprimido de Torcilax, colocar na mamadeira do meu filho e dar para ele porque ele está com dor, será que não é bom? Cara, tudo é possível o paciente pensar. É um negócio incrível. Eu já escutei histórias que dariam um livro. Inclusive, coloca aqui nos comentários o que você já escutou no balcão da farmácia que você fala, cara, não é possível que isso aconteceu. Não é possível que me perguntaram isso. E a gente não está ali para julgar, tá? A gente não está julgando o nosso paciente. Mas a gente se assusta com tal pergunta. Nosso papel é orientar. Então, nesse caso, falando de Torcilax para crianças, ele é exclusivo para uso adulto, certo? Torcilax é só para uso adulto. E a gente também tem que ter cautela com a duplicidade de paracetamol. O Torcilax ele tem paracetamol, mas existem vários outros medicamentos que contêm paracetamol. Por exemplo, antigripal tem paracetamol. Às vezes ele está tomando um Simigrip, um Resfenol ou um chazinho da Vic. Tudo tem paracetamol. E ele não liga, né? O paciente não sabe disso. Ligar que um tem paracetamol e outro tem paracetamol e muito paracetamol vira o quê? Tóxico. Então, acima de 4 gramas de paracetamol, a gente tem uma toxicidade importante do paracetamol. Conforme vai subindo isso, mais tóxico vai ficando e chega a ser muitíssimo perigoso. Então, a gente tem que orientar para o nosso paciente que não é porque é um medicamento simples que ele pode ser tomado com qualquer coisa. Pergunta para o seu paciente, você está tomando algum outro remédio? Qual outro remédio você está tomando?
porque inclusive tem uma interação medicamentosa importante, que é a varfarina. A varfarina é um anticoagulante, então, a grosso modo, é para afinar o sangue, certo? O diclofenaco, que tem no Torcilax, ele pode provocar sangramento estomacal, certo? Devido a essa capacidade dele de diminuir a proteção gástrica da mucosa, porque ele inibe COX-1 e COX-2. A COX-1, ela que faz a mucosa, a proteção da mucosa gástrica. Tomou demais, pode sangrar. Ou às vezes um paciente que já tem uma gastrite ou então uma úlcera, pode sangrar. O paciente que já está em uso de varfarina, esse sangramento acontece com muito mais facilidade. Então corre um risco grande dele ter um sangramento no aparelho intestinal, certo? No aparelho gastrointestinal. Então tem que ter cautela, por isso que a gente pergunta, qual outro remédio o senhor toma? Óbvio que essa não é a única interação medicamentosa do Torcilax, tá? Tem várias. Falei aqui de uma, só para se atentar, porque é uma que de vez em quando acontece. Então, toda cautela é bem-vinda. Quais são os riscos e as contraindicações do Torcilax? A primeira delas é para o paciente que tem alergia a algum componente da fórmula. Por exemplo, eu tenho alergia a paracetamol. Não pode usar o Torcilax. Eu tenho alergia a diclofenaco. Não posso usar. Eu tenho alergia a carisoprodol. Não posso usar. Eu tenho alergia ao corante que tem dentro. Nem sei se tem corante, tá? Tô chutando aqui. Algum excipiente da fórmula. Não posso tomar. Mas também tem aqueles pacientes que têm alergia aos anti-inflamatórios não esteroidais. Alergia aos AINES. E tem paciente que tem alergia só ao diclofenaco e tem paciente que tem alergia à família inteira dos anti-inflamatórios. Então é importante a gente saber para a gente não se arriscar em algumas situações. Às vezes é preferível ir por outro lado do que arriscar num paciente que tem uma alergia. É importante aí ele progredir para uma piora. Para o paciente que tem insuficiência cardíaca, renal ou hepática grave, então, insuficiência renal grave, não pode. Cardíaca grave, não pode. Hepática grave, não pode. Para o paciente que tem hipertensão grave, também não pode. Mas e para o paciente que tem uma hipertensão controlada? Média. É proibido o Torcilax ou não? Não, não é proibido. Mas também não é assim, pode tomar à vontade. Pode tomar o mínimo possível. Tomou um comprimido, melhorou? Já era, abandona. Correto? Então tem que ter essa cautela. Qual outra população especial que requer cautela? O diabético, certo? O diabético, o rim, ele é uma peneira. Vou tentar explicar aqui de um jeito bem simples. O rim é uma peneira assim, E o sangue vai passando ali no rim, né? E vai filtrando. E é o papel dele, filtrar, faz a urina, manda para a bexiga e já é. Quando o paciente é diabético, principalmente o diabético descompensado, que é que ele tem a glicose muito alterada, tem muita glicose, tem muito açúcar dentro do sangue desse paciente, no sangue desse paciente. E a hora que o açúcar vai passar no rim, nessa peneira do rim, o açúcar ele é a glicose, na verdade, ela é uma molécula um pouco maior do que o normal. Então é como se ele arrebentasse as cordinhas da peneira. Sabe aquela peneira velha que você tem em casa, tudo estribufada? O rim vai ficando daquele jeito, vai ficando todo judiado. Então, para o paciente diabético, tem que ter cautela, porque o que eu falei agora há pouco, que é contraindicado para pacientes que têm insuficiência renal importante, insuficiência renal grave. O paciente diabético que está caminhando aí para uma piora, é importante evitar. É proibido? Para o paciente diabético saudável, né? Não, não é proibido. Para o paciente diabético que é muito descompensado, eu teria o máximo de cautela.
Só deixando claro que eu expliquei isso de um jeito muito simples, muito sem termos técnicos, sem nada, tá? Então, desculpe aos professores de fisiologia, porque meu objetivo aqui foi explicar sobre o medicamento, beleza? Aproveita e coloca nos comentários o que você acha desse jeito de explicar de uma forma mais simples, menos técnica, porque eu gosto de saber, porque tem gente que prefere de um jeito mais detalhado, mais técnico, tem gente que prefere de um jeito mais simples, mais lúdico, né? Mais de boa. Então coloca nos comentários que eu gosto de ver o que vocês preferem para eu ir me adaptando. E quem mais que não pode tomar o Torcilax? Existe uma asma que é induzida por um anti-inflamatório não esteroidal, cara. Você acredita? Tem paciente que tem asma que é induzida por diclofenaco, induzida por ibuprofeno, induzida por algum outro anti-inflamatório. Se esse paciente que tem a asma induzida por um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, tomar o Torcilax, provavelmente ele vai entrar numa crise de asma. Por quê? No Torcilax tem diclofenaco, e diclofenaco é um anti-inflamatório não esteroidal. Outro caso que é proibidíssimo Torcilax, dengue, certo? Por quê? Na dengue ocorre o abaixamento da contagem de plaquetas, certo? A quantidade de plaquetas diminui muito, aumentando o risco de sangramento. Se esse paciente toma algum anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, o diclofenaco, ocorre o risco de sangramento. O que vai acontecer? Esse paciente pode evoluir para uma dengue hemorrágica. Por que é importante a gente ter isso na ponta da língua? Porque Torcilax, eu estou falando aqui Torcilax, né, no caso da dengue aqui, mas amplia o horizonte aqui, ó. Pensa em todos os medicamentos para dor que o paciente chega pedindo. Ah, eu quero um Torcilax, eu quero um Infralax, que é a mesma fórmula, quero um Tandrilax, que é a mesma fórmula, um Tandriflan, que é a mesma fórmula. Eu quero um ibuprofeno, um diclofenaco, ou então animesulida, um cetoprofeno, qualquer anti-inflamatório. Pensa aí, anti-inflamatório não esteroidal. Ele chega no balcão, ele pede, ele paga e ele vai embora. E você nem perguntou para ele por que ele precisava daquele medicamento. Jaime, mas é foda, cara, eu perguntar pro meu paciente por que ele quer. Não, cara, não é. Sabe por quê? Porque você é profissional de saúde. Pensa comigo, o paciente é leigo, já falei isso no começo do vídeo. Ele está com dor no corpo, por causa da dengue, por exemplo, né? Ele sabe que Torcilax é maravilhoso para dor no corpo. Todo mundo isso sabe, todo mundo sabe disso. É realmente muito bom. Aí ele toma o Torcilax porque ele está com dor no corpo, mas ele não sabe que é dengue. Ninguém avisou ele que podia ser dengue, ninguém avisou ele que Torcilax e dengue não combina, e ele toma. Ele toma 2 dias, 3 dias, não melhora, na verdade, está piorando, e ele entra num quadro de dengue hemorrágica. Por quê? Desatenção de quem vendeu, desatenção de quem atendeu esse paciente. A vida desse paciente passou na sua mão e você não teve a capacidade de perguntar para ele: seu João, fala para mim, por que o senhor precisa de Torcilax? Dona Maria, tem Torcilax sim, mas para que a senhora tem? Conta para mim, Dona Maria, senta aqui, vamos conversar um minutinho. Jaime, nem todo mundo gosta de conversar. Eu sei, eu trabalho no balcão há 18 anos. O que você faz? Pensa comigo, ó, acompanha lá, pensa no seu João. O seu João chegou, fia, tem Torcilax? Tem. Tá aqui, seu João. Mas explica pra mim, seu João, pra que o senhor precisava? Ah, é pra dor no corpo, eu tomo de vez em quando. O senhor tá com dor agora? Tô, fia, tô com uma dor no corpo violenta. Tive uma febre essa noite. Opa, piso o pé no freio aí. Febre, sinal importante de dengue. Febre abrupta, né? Dor no corpo, sinal importante. Opa, a gente tem 2 sinais aqui. Você vai arriscar? Inclusive, no Destrarra Balcão tem aula completa de dengue, tá? Inclusive ensinando a como fazer a prova do laço. Que no balcão a gente pode fazer a prova do laço para ajudar
a entender o quadro desse paciente. Não é diagnóstico, tá? A gente não faz diagnóstico no balcão, mas traz um certo direcionamento que é muito bem-vindo. Então, nesse caso aí do seu João, que está com febre alta, dor no corpo importante, você pergunta para ele, seu João, tá doendo o olho? Ele fala, rapaz do céu, tá doendo demais. E a articulação, seu João, tá doendo? Tá com dor de cotovelo, seu João? Tô também. Chances altas de ser dengue. Então, não pode. Então, o que a gente faz? Dipirona ou paracetamol médico, ou, se você já souber, faz aí um teste de uma prova do Lácio. Ela não é conclusiva, mas ela traz bastante direção. E quais são as principais cautelas com o Torcilax? A gente falou do estômago, né? Uma das principais cautelas é o estômago, porque se tomar demais, vai zoar o estômago, devido à inibição de COX-1. Diclofenaco inibe COX-1 e COX-2. COX-2 é da dor. Hora que inibe COX-1, diminui a proteção gástrica que tem na parede, na mucosa do estômago. Se diminuiu essa produção, o estômago fica em contato com o ácido, judia do estômago. Agora, se esse paciente tem uma sensibilidade maior, pronto, aí que judia mesmo. Tem paciente que toma um comprimido e fica cuspindo fogo, fala, cara, tô com uma azia violenta. Então, às vezes, um comprimido já é suficiente para disparar, para ser o gatilho aí para uma piora da gastrite ou para uma azia importante do paciente. Além disso, problema renal, certo? Anti-inflamatório não esteroidal tem que ter cautela, um dos problemas é o rim. Provavelmente você já escutou essa história que Torcilax provoca falência renal, provoca pedra nos rins, destrói o seu rim. Até onde isso é verdade? Se você tomar qualquer anti-inflamatório o resto da sua vida, provavelmente você vai destruir o seu rim. Então a culpa não é do Torcilax, a culpa é do abuso. Porque é um baita medicamento que você toma um comprimido, fica, a dor que eu tava melhorou. E daí o paciente se acostuma a tomar todo dia um anti-inflamatório, todo dia um Torcilax, porque ele dorme melhor, porque ele acorda sem dor, porque tira a dor da batata da perna, porque tira a dor nas costas, e isso vira um vício, vira uma dependência tomar um anti-inflamatório como se fosse água, tomar o Torcilax como se fosse água. O que acontece? Paciente, lesão renal. Aí não tem para onde correr. A culpa foi de quem? Do remédio? Ou de quem tomou o remédio? Ou de quem está vendendo o remédio e nem pergunta por quê? Então, essa culpa é meio dividida, né? A culpa é de quem vendeu, de quem tomou, do remédio talvez um pouco, porque coitado. Então, Torcilax não é maléfico assim do jeito que falam. O que é perigoso é o jeito que toma. Desenfreadamente, como se não houvesse amanhã. E o amanhã sempre tem e cobra caro. Pode tomar um Torcilax e tomar uma cerveja? O que você acha? Torcilax tem? Carisoprodol, que é um relaxante muscular. Opa, relaxante muscular provoca sonolência. Torcilax tem. Paracetamol, que é hepatotóxico em excesso, né? Álcool, hepatotóxico. 2 hepatotóxicos aqui. Então não é uma boa ideia. Torcilax também tem diclofenaco. Diclofenaco inibe COX-1 e COX-2. COX-2 da inflamação, da dor, legal. E COX-1 do estômago. Álcool também agride parede gástrica. Então o que vai acontecer? Pode aumentar a chance dessa lesão gástrica. Resumindo, Torcilax e álcool é bem-vindo? Não. Jaime, na gravidez, pode tomar Torcilax? Eu posso indicar Torcilax para uma gestante? Não, não pode. Em geral, anti-inflamatório não esteroidal, como é o caso do diclofenaco aqui, ele é contraindicado na gestação, certo? Então não é a questão do Torcilax, é a questão do anti-inflamatório não esteroidal. Na gestação, não é bem-vindo devido a um problema ao feto. Torcilax é famosão, né? Tem Torcilax, Tandrilax, Tandriflan, Infralax e mais um monte outro de lax. Então aproveita e escreve aqui nos comentários quais são os outros que você conhece. Vamos ver quem lembra mais.
Se você trabalha no balcão da farmácia, eu tenho certeza que de vez em quando chega umas receitas garranchadas lá, né? Eu criei um grupo específico para ler receita, tá? Ler receita médica. Inclusive tem vídeo aqui no YouTube sobre uma técnica de como ler a receita médica, mas já vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Na descrição do vídeo eu também vou deixar o link do Destrava Balcão, que é o treinamento que eu falei. Se você trabalha no balcão e deseja acelerar sua evolução, atender com mais qualidade, fidelizar paciente, indicar sem medo e sem precisar empurrar nada, eu te convido a conhecer o Destrava Balcão. As aulas são gravadas, então você assiste nos horários que preferir, quantas vezes você quiser, durante um ano. Além das aulas, você tem acesso a mapas mentais de todas as aulas de indicação, grupo de apoio exclusivo para alunos do Destrava Balcão, um ano de acesso também ao grupo. Então é um ambiente propício para você aprender muito e acelerar a sua evolução. E aqui no YouTube, todo domingo às 8 horas da noite eu estou aqui com você. Então, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para você sempre receber a notificação e não vacila no balcão, né, cara? Já clica no link do Destrava Balcão e começa já. Eu te aguardo domingo que vem às 8 horas. Valeu, um abraço.